Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Estamos aqui em mais um Esfera Podcast, eu sou Silvio Jaca. Hoje vamos falar sobre esporte, sobre como é empreender no esporte. Vários esportes nós já falamos, mas hoje nós vamos falar de natação. Tanto a natação em piscinas, quanto a natação em área aberta, né? Que é um esporte que eu conheci, inclusive, recentemente. Não tinha me atentado ainda para uma dessas modalidades que eu achei sensacional. E para falar sobre a natação, sobre esse esporte maravilhoso, que além de condicionar o físico, traz também a questão do bem-estar, né? Cuida também da sua saúde mental, cuida do seu corpo e até da sua estética. Nós trazemos aqui o professor Luiz, que é o presidente da APANAT, que é a Associação dos Amigos, dos Pais e Amigos da Natação. E ele tem um projeto social também muito, muito bonito, muito forte. Ensina pessoas a natação e participa de diversos campeonatos e é um dos mais bem colocados, se não o mais bem colocado do estado. E estamos aqui com ele, vou deixar que ele mesmo se apresente. Então, nos diga, seu Luiz, quem é o senhor, a sua trajetória e como nasceu essa sua paixão pela natação, por esse esporte maravilhoso. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. A natação, como bem você disse, não só traz benefício ao físico, mas é saúde realmente mental. Você consegue trabalhar o corpo todo, né, como um todo. E além de ser gostoso da prática, né, principalmente aqui no Tocantins, com esse calorão, você está fazendo um esporte aquático, é super bacana. Bom, eu, professor Luiz, sou paulista, sou de São Paulo, vim para cá, para o Tocantins, em 2005, para ficar um ano só. Aí foi tocando... Já tem 20. Já tem 20 anos quase de Tocantins. Fazendo 20 anos esse ano. Mas é isso, eu acho que a natação deveria ser realmente curricular. Ter currículo na escola. Desde cedo. Desde cedo começar a prática. Uma pela saúde e outra pela utilidade também, né? Às vezes evita um afogamento, Exatamente. até por uma questão de segurança às pessoal, né? Às vezes você não vai usar, mas você pode salvar alguém. Pode né? se salvar, pode salvar alguém. Então, é um esporte gostoso de praticar, super né? gostoso. Então, acho que todo mundo, se você perguntar, ou numa escola de natação, ou num clube brincando, já fez natação. E nesse calorão que faz no Brasil, em praticamente todos os estados, até nos estados mais frios, nós temos a temporada de calor. Sim. Agora, no Tocantins, que nós temos 2 temporadas, calor e muito calor, é melhor ainda, né? Quem que não gosta de calor ou muito calor, realmente. De uma piscina, de um lago para tomar um... Então, aqui é um local propício para isso. Tanto natação de piscina, quanto natação de águas abertas. Qual que é a diferença... Obviamente, né, a natação em piscina, na piscina em área aberta, em lagos, rios, no mar, né? Mas assim, qual é a principal diferença para o nadador e a modalidade em si da questão da área aberta e para a piscina? Assim, a forma de competir é diferente, o preparo é diferente, as distâncias são diferentes, uma é mais difícil que a outra. Explica um pouco para a gente sobre essa diferenciação. É totalmente diferente. Natação em piscina... Você consegue ver, você só olha para o fundo da piscina, no caso do nado borboleta, nado peito e nado crawl. O nado costa, só que você fica em decúbito dorsal, né, com a cabeça fora da água. Mas é totalmente diferente. A natação de piscina, você tem que visualizar o chão ou uma bandeirola que fica... no caso do nado costas. Natação em águas abertas, além da distância, nós temos
águas abertas com 15 mil, 20 mil, algumas mais quando é Você uma só fala em travessia, metros. em metros. 20 mil metros? 20 Tem mil competição de metros? 20 mil metros? Tem competição até Nossa. mais. Por exemplo, Tem que ter braço e fôlego, né? Canal da Mancha é 34 quilômetros. E tem competição lá? Tem. Eu achava que lá era só aqueles desafios que Não, a pessoa sim, ia é uma sozinho. competição desafio. Só que, ao mesmo tempo, ela é competitiva. Porque tem recorde, tem tudo. Ah, já tem toda Entendeu? uma sistemática Tem, lá. tem. Mesmo que a pessoa vai sozinha num desafio É próprio, sozinha. fica registrado. É um barco com uma pessoa nadando, E um acompanhando. com um acompanhante, com médico. Normalmente tem todo Não os tem aquela aparatos. competição com várias pessoas ao mesmo tempo, não. Não pode. Não pode, Não né? pode. Até para dar o suporte pro nadador, que é exatamente. perigoso, né? É perigoso, é um suporte só. Nós tivemos até um caso de uma nadadora que teve problema no Canal da Mancha e morreu. E lá é frio, né? É muito frio. Pega 8 quilômetros de canal muito fria. Muito fria. E é aí que é o problema. Dá uma hipotermia, Dá a uma pessoa passa hipotermia. mal e... Essa pessoa morreu de hipotermia. Renata Gondi. Era de Santos, Ah, era brasileira? São Paulo, Então, existe assim uma diferença muito grande. E nas distâncias, né? A distância prova na de piscina é bem velocidade, menor, né? E é mais velocidade. Sim. Tem prova de velocidade, piscina, prova de fundo é 800 e 1.500 só. Mas o treinamento é diferente. O treinamento para piscina tem 3 tipos de treinamento. O velocista, o meio fundo e o fundo. Então, são treinos diferentes. Cada um tem um programa de treino diferente. Na Águas Abertas, não. Independente, a prova oficial é 5 mil, 10 mil, até 10 mil. 5 mil é prova olímpica. Então, é diferente a programação de treino. E é necessário treinar no lago ou em mar? Não. Normalmente, os maratonistas aquáticos treinam na piscina. E tem diferença da água, por exemplo, a densidade da água muda da piscina para o lago, para o mar, né? Com certeza. Claro que a água do mar ela é menos... A água do mar é mais densa. E ela causa do flutua sal, melhor, flutua né? melhor É menos... Pela densidade. Isso. Então, toda líquido mais denso, a flutuabilidade é maior. Isso facilita ou dificulta a vida do... Facilita o nadador. Então é bem mais tranquilo nadar no mar do que num lago. Até nós tivemos, foi uma história meio engraçada em São Paulo, em Santos. Os nossos nadadores que iam para as Olimpíadas e queria fazer um recorde mundial, usaram uma estratégia em Santos. Até um dos meus nadadores, Gustavo Borges, por exemplo, participava desse revezamento. O senhor treinou o Gustavo Borges. Gustavo Borges, o vice-campeão olímpico. Então, o que eles fizeram? Esvaziaram a piscina, colocaram a água do mar para fazer o recorde. E fizeram, conseguiram. Então, foi um recorde meio diferente, mas foi. Dá uma diferença, Dá uma né? diferença. Principalmente em trajetos maiores, porque Sim, com certeza. ajuda na questão da resistência, né? Diminui a resistência na Sim, porque água. você flutua melhor. E além disso, as suas puxadas de braço e propulsão de perna é maior pela densidade da água. E o atleta, por exemplo, a constituição física do atleta, né? O biotipo dele faz diferença também? Por exemplo, um atleta mais alto, mais magro, ele tem vantagem em relação ao atleta mais baixinho? Tem vantagem. Só que, às vezes, essa vantagem é substituída pela técnica. O caso nosso que nós tivemos, nosso vice-campeão olímpico, Ricardo Prado. Tinha um gigante do lado dele, Albatroz, que era um nadador australiano, se não me falha a memória. E o Ricardo Prado, com 1,65 m, ele com mais de 2 metros, e olha, deu trabalho. Ele ganhou a prova, mas por nada. E o Ricardo, pequenininho, mas
tem uma técnica muito grande. Técnica e às Muita vezes a técnica. pessoa que tem uma, vamos dizer assim, ele é mais baixo, mas às vezes é mais denso, a musculatura, ele Sim, consegue às ter vezes mais tem uma propulsão maior. é. Exatamente. O que ele perde no Sim. comprimento, ele ganha na força. Ganha na força. Ah, excelente. E eu estava acompanhando algumas provas, depois que eu conheci o senhor, vi o trabalho lá da APANAT, eu vi que o senhor tem, às vezes, famílias treinam lá, né? Não só atletas, o senhor tem atletas que competem, tem pessoas que estão fazendo ali por questão de saúde mesmo, ou de praticar o esporte mais como um hobby. Uhum. E tem, inclusive, pessoas com deficiência praticando o Com esporte, certeza. inclusive competindo, né? Competindo. Como que funciona? Como que a pessoa faz parte da APANAT? Você tem que se matricular, você paga uma taxa? Como que funciona não- e quem pode? Nós temos um projeto que é de 7 a 17 anos. Esse projeto realmente é mais focado para formação de nadadores. Esse é aberto à comunidade, não tem pagamento nenhum. Nós tocamos esse projeto já faz muitos anos e daí que saem os nossos nadadores, mais desses projetos. E a natação paralímpica hoje é bastante assim apoiada também, porque hoje tem o Comitê Paralímpico, enfim, hoje Já tem uma todo um estrutura aparato. para apoiar, Sim, né? Tem uma grande estrutura e nós temos caso aqui de campeã brasileira de Paralímpica. Aqui do Aqui no Tocantins. Tocantins, que treina lá na PANAT. Super... Depois eu quero trazer os atletas, Sim. né, que o senhor treina, até para eles É falarem muito do bom. ponto de vista deles como atletas, né, Sim. e jovens que estão ali Exatamente. buscando boas colocações, participando de campeonatos nível nacional, né? Sim. Quantos atletas o senhor tem hoje no total que participam de competição? A PANAT deve ter aproximadamente 50 atletas, entre pequenos e até os maiores, né? Sim. E desses nós temos campeão brasileiro de maratona aquática, e inclusive ganhou essa última prova agora que teve final de semana passada. Foi aonde? Foi aqui ou foi? Foi aqui, Foi esse foi aqui. Vai ter um brasileiro aqui de novo, que eu consegui trazer já há 4 anos nós temos um brasileiro aqui. Vai ter... Isso de Águas Abertas. De Águas Abertas, em setembro. Aqui nós temos um lago, pessoal, para quem não conhece, Palmas, no capital do Tocantins, tem um lago aqui de mais de 170 quilômetros de extensão, em alguns pontos passa dos 8 quilômetros de largura, Sim. né? Então, no ponto que é feita que são feitas essas competições aqui na Praia da Graciosa, na maioria das vezes, né? Sim. Em torno de 8 quilômetros. Então, Muito algumas, a pessoa vai e volta ou só Não, vem só sai de Luzimangue e vem até Palmas. São 8.000 metros. Inclusive, é bom o pessoal ir aí prestigiar, que no aniversário agora da cidade tem a prova. Dia 20, né? Dia 20 de maio, né? 20 de maio. Então, 20 de maio vai ter uma prova, na competição em Graciosa. Águas Abertas na Praia da Graciosa. Vai ter a completa de 8 quilômetros? Vai ter 8 km e vai ter outras provinhas menores, paralelas. para competidores mais jovens, né? Isso. E aí o iniciante. Paralímpico, né? E iniciante. Aí, ó, um evento sensacional para você aproveitar o seu feriado aí do aniversário da nossa capital Palmas, que é o Campeonato de Águas Sim. Abertas. Esse é nacional? Esse não, Estadual. esse é estadual. Estadual. E aí você vai ver como os atletas participam dessa competição, né? É uma prova muito interessante e que precisa de muita resistência, né? Imagina você nadar 8 quilômetros. E competindo, E né? Não é só competir, fazer. não é só terminar a prova, é tentar ganhar, né? Exatamente. E a competição. Geralmente participam quantos atletas dessa competição, em média? No 8 km deve dar largada uns 30, 40 atletas. Geralmente todos conseguem completar a prova. Todos conseguem completar. Eu assisti a última que eu assisti, eu fiquei impressionado o tempo que o rapaz que ganhou, em menos de 2 horas ele nadou os 8 quilômetros. Menos de 2. Eu tive um atleta aqui que fez em 1h34. 1h34. Os 8 km. Você consegue correr 8 quilômetros em 1h34? Ele nadou 1h34, Nadou 1h34. 8 quilômetros no lago. E eu vi, inclusive, uma das suas atletas, a Viviane,
eu vi que ela tinha 17 anos Sim. na época, eu acho, e ela fez beirando ali as 3 horas, né? Sim, sim. E- 2 horas e E pouco. eu fiquei impressionado com a resistência dela, né? É uma garotinha, né? Uma É, jovem. Esse ano nós vamos ter uma atleta fazendo 13 anos, nem tem 13 anos, fazendo os 8K. Fazendo os 8. Fazendo É a técnica, é a resistência que vai, É. o condicionamento que vai Sim. ganhando, utilizando a técnica adequada, né? O treinamento duro, a pessoa vai conseguir chegar nesse com nível, né? certeza, chega. Você que quer fazer natação, siga aí o @apanat, né? Clube Apanat, @Clube Apanat, lá no Instagram e manda uma mensagem na DM lá para você conhecer o projeto. Você que é empresário ou você, pessoa física que quer ajudar também na associação, conhecer os projetos sociais que ele tem lá, tanto de preparação de atletas, né? Realiza campeonatos. Você pode ajudar com qualquer valor, você pode dar um patrocínio, às vezes você pode Adota adotar um atleta, né? Exatamente. Leva sua marca, porque são campeonatos de nível São, nacional realizados nacional. aqui no nosso estado e fora do estado. Já aí há 20 anos trabalhando aqui no Tocantins, porque o senhor já trabalha na área da Já, natação há quantos anos? Desde 85. Antes eu fui nadador, né? Aí O senhor competiu competi, a pedra do meu sapato era simplesmente o vice-campeão olímpico, Ricardo Prado. Ah, então o senhor Nós competia competíamos a mesma prova e a mesma categoria. e a mesma categoria, Todo mundo ia competir galgando o segundo lugar. que ele já... O primeiro era dele, não tinha como. Ele é uma fera mesmo. Ele é. Colocou o nome no hall da fama Sim, dos sim. nadadores brasileiros, né? Colocou. E o senhor começou com que idade? Eu comecei a treinar com 7 anos. 7 anos. Aí treinei até os 18. Aí entrou faculdade, fui fazer e fui trabalhar com a natação. Ah. Então, desde a época da faculdade, O senhor já começou a Eu já competir desde comecei. de menino. desde menino, E aí o senhor competiu até os 18? até os 18. Aí depois já foi ser treinador. Aí já fui ser treinador. E tá nessa vida até hoje. Até hoje, O senhor ficava em Franca, em São Paulo? Franca, São Paulo. Franca. A minha terra natal, onde comecei, onde estudei, é Assis, Assis. perto da divisa do Paraná. Aí estudei lá, treinei lá, competia por lá. E aí que fui convidado para vir para Franca. O professor Pedroca, inclusive. Ainda como Quem é atleta? do basquete, não, como treinador. Já como treinador. Ele viu o resultado tal das competições e me convidou. Quem é do basquete conhece quem foi o professor Pedro Muriles Fuentes, que é o professor Pedroca. Todo mundo conhece assim. Foi técnico de seleção brasileira, de basquetebol. Então o senhor bebeu da fonte ali foi. dos Foi treinadores, da dos alta atletas performance. da época lá, década de 80, 90, eu onde o fui Brasil se destacou mais. Exatamente. Né? Eu fui para Franca em 85. Aí conheci, o Hélio Rubens jogava ainda, e o professor Pedro, que era o técnico. Ah, excelente. E aí eu conheci toda essa galera aí. A piscina que eu dava treino era do lado do Pedrocão, que é o ginásio de esporte. Então o senhor conheceu muita gente famosa do Demais, esporte, demais, atletas, demais. né? Muito. E assim, o senhor tem contato com alguns deles até hoje? Tenho, com todos Com praticamente. todos? Chuí, o Elinho, filho do Hélio Rubens, o Hélio Rubens. Então a gente sempre tem aí. Quando eu vou para lá, Já Pra competiu Franca, com já. o Gustavo Borges? Já, Aliás, o senhor já. treinou ele? Treinei o O senhor Gustavo treinou Borges, o Gustavo ele Borges? foi meu atleta. Foi seu atleta. E ele acho que é o nome mais conhecido Hoje popularmente. é o mais conhecido. Tem mais vários conhecido. atletas, né? Eu acho que os mais conhecidos foi o Gustavo Borges. Sim. As pessoas mais jovens hoje já vão lembrar do Cielo, tudo, mas ainda assim, acho que o nome Ainda mais lembro, mais comentado forte. fora do meio Sim. é o Gustavo Borges. É o Gustavo Borges. Uma que ele tem a A carreira dele foi as longa, né? academias, ele tem as academias que é ligado a ele, sim. né?
Então ele passa programação, tal, Ele manteve o marketing Manteve, pós-carreira também, manteve, né? continua. Ele empreende na área do... Sim, ele é empreendedor na área empreende de na área academias. da natação, academia Sim. do esporte em geral, né? Exatamente. Inclusive tem uma academia aqui em Palmas que leva o nome dele, né? Tem. E essa paixão lá pela natação, ela foi por acaso? Chegou ali, estava na escola? Foi o senhor mesmo que se interessou? Não, Falou, eu fui quero fazer eu. aquilo ali? Fui eu. Fui eu. Sempre assim, gostei da natação. Mesmo em rios, a gente sempre estava ali, Aí falou com apaixonado seus pela pais água. para... Aí comecei. E na época, infelizmente, o recurso era menos, né? O órgão público não via muito o atletismo, a natação. Para o país era futebol, né? Então não tinha outro. Sempre priorizou a Sempre questão do priorizou. futebol. Hoje, assim, já tem um a balanceamento natação, melhor, em né? relação a público, é a maior, porque onde está ocorrendo um campeonato aqui na nossa região, vai estar na outras regiões, em todos os estados, naquele final de semana, está ocorrendo uma competição de natação. Elas são simultâneas. Simultâneas. Ah. Então, em relação a público, a participante entra aí as 5 maiores, maior modalidade do país. Mas via de regra, para praticar natação, né, precisa de uma estrutura, né? Tem que ter uma piscina boa, né? Precisa de treinamento adequado, assim, eu falo para o iniciante, sim, não é só sim. sair pulando na água e batendo os braços. Tem todo um processo. Tem uma técnica, né? Tem toda a técnica, tem todo um programa de ensinamento e pós-ensinamento, pós-aprender. Se ele quiser continuar sendo um atleta, aí já entra num outro programa para atleta. Que é bem mais direcionado avançado, né? Que atleta. se trabalha tudo, né? A movimentação, a resistência física, a flutuação, a respiração. Principalmente a respiração. É a parte fundamental. Como é que funciona essa questão? Tem a diferença da respiração? Qual o jeito mais adequado? Assim, uma dica para quem está começando quem já nada, mas de qualquer jeito. Por exemplo, pode a pessoa melhorar. está correndo, como que ela respira? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Esse é o procedimento. A gente está caminhando, a nossa vida é assim. Você entrou na água, é o contrário. Então, na água, tudo é o contrário. Por isso que ela tem uma dificuldade maior, embora seja prazeroso. Por quê? Normalmente, você trabalha na vertical, na água é horizontal. Normalmente, todo mundo respira puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Na água é o contrário. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Ah, mas por que tem que ser assim? Boca, cavidade maior. Então, a água que provavelmente entra na boca, ela fica depositada nas partes que deixa a passagem de ar livre. E a soltura pelo nariz, ou nariz e boca, para tirar algumas gotas de água que tenha no nosso nariz. Para evitar ir para os pulmões e para a boca e para o estômago também, né? Exatamente. Então você inspira pela boca e expira pelo nariz. Pelo nariz. É o contrário do que nós fazemos. Porque assim, entra mais ar, porque a cavidade da boca é maior, e não solta dá entrada de água. E não dá entrada de água. Exatamente. E expira pelo nariz. Para sair algumas porções de água. E não sair tão rápido, né? É gradativo. Para você ter mais resistência até a próxima inspiração. Interessante. E a questão da flutuação, tem alguma coisa que ajuda ou é uma coisa que a pessoa tem que aprender a flutuação, antes de qualquer coisa? Exatamente. A flutuabilidade, tem pessoas que têm maior flutuabilidade do que outras. Mas isso não significa que ela não vai conseguir ter a flutuabilidade. É questão de treinar, ela vai conseguir, mesma coisa, ter a flutuabilidade treinando. Questão respiratória, ajuda na flutuabilidade. Os nossos pulmões na água funciona como uma boia. Se você joga todo o ar para fora, a tendência é o corpo ser um pouco. Se você enche o pulmão, você vai flutuar melhor. Então, tudo é uma... Você regula a densidade ali do corpo para flutuar e afundar, né? Sim. E a questão da idade influencia muito ou se trabalhando você consegue equilibrar, por exemplo,
Uma pessoa que nunca nadou e está lá com seus 60, 70 anos, ele pode começar normalmente? Aprende normalmente. Normalmente. Todos aprendem. E melhora o condicionamento, Sim, né? com certeza. Tem menos impacto, né? Sim. Do que uma corrida, por exemplo. Exatamente. A natação, por que que ela é recomendada até hoje pelos médicos? Porque ela é um esporte que traz toda o benefício e não tem impacto. Você não vai mexer com articulações, prejudicar articulações, pelo contrário. Dificilmente, não, quase impossível a pessoa quebrar não, o joelho ou não o tem membro como. nadando, né? Não tem. Então é um Você esporte bater na sem piscina. impacto, sem Aí impacto. a queda. E traz todos os benefícios, circulatório, respiratório, todos os sistemas Aumenta a nossos, resistência aumenta física, tudo, o condicionamento, né? Na água, o gasto energético é maior. Ah, tem isso também, né? Porque é um gasto energético. você está dentro de um ambiente que tem não é bem um atrito, mas uma densidade maior, né? E outra coisa, aqui é só o ar, a resistência do ar, lá a resistência... Por que que você, no frio, quando você nada, você sente mais fome? Exatamente porque o gasto energético é grande. Ah, mas por que que é maior? Fisiologicamente acontece o seguinte: a água, para ela estar quente, gostosa, ela vai estar a 26 graus aproximadamente. 25, 26, máximo 27. O nosso corpo tem que manter quanto? 35. Só para você manter o seu corpo a 35, você já gasta mais você energia. já gasta energia. Ainda tem esse fator, né? Exatamente. Além da densidade da água, de toda a resistência que você vai ter que enfrentar, você está fazer mergulhado força, no... a temperatura corporal está disparando energia ali para manter os 35 graus, Nós somos animais homeotérmicos. Tem que ter aquela temperatura. Então, no caso, se a piscina ela é aquecida, você gasta menos energia. Você está aí numa piscina. Se a piscina é fria, você vai gastar pra caramba. Digamos, a 31 graus, você não consegue treinar. É quente, né? É muito quente. É muito quente. Então, a piscina é ideal para treinamento, 25, 26. Que seria a temperatura praticamente... Temperatura aqui no gostosa, Tocantins ideal. É ambiente. Temperatura ambiente. E a tendência ela tá mais quente na parte cima, superior e ela vai estar fria embaixo se ela tiver mais uma profundidade embaixo boa. É um pouco mais fria. É interessante isso aí. Olha, você que está querendo perder peso, gastar um pouco mais de energia, água. Nadar, vamos nadar que você vai ter os resultados. Seu Luiz, agora falando mais uma vez aqui sobre a rede social lá, @Clube Apanati, onde você vai ter todas as informações, você vai ver os campeonatos que eles participam, a rotina de treinos, sim, né? sim. Se quiser mandar uma mensagem lá na DM, lá do @Clube Apanati no Instagram, para ter informações lá com o seu Luiz, e também, se você quiser participar, né, do Clube Apanati como um dos atletas ou um praticante mesmo. Sim. E aí então tem os atletas, né, que é a parte que não tem nenhum tipo de curso, mas se você quiser, por exemplo, tem alguma mensalidade para quem Sim, para quem quer ir só para fazer, para condicionamento, para saúde, por hobby. Porque tem o treinador, tem supervisão. Uma taxa, que é a que mantém o clube. Essa é uma taxa de manutenção do clube. Exatamente. Hoje uma piscina dá bastante despesa. Porque então tem despesa com piscina, com limpeza. Piscina, estagiários. Uhum. Então tem todo Aí a partir de quanto a despesa, pessoa contribui para poder participar? Então, é uma taxa de R$180. R$180. É super barato. Não é caro. Não é caro. Cuidado da saúde. Por toda a despesa que dá e também pelo resultado que você vai ter, né? Sim, com certeza. Aí treina o dia todo, tem os horários específicos? Tem os horários, cada um vai escolher o seu horário. Uhum. E lá tem professor o dia todo. Não, perfeito. Mais informações, @Clube Apanati. E você que está até aqui, se inscreva no nosso canal do YouTube, o @Esfera Podcast. Você vai ter sempre as melhores entrevistas com informações, com convidados que estão sempre trazendo utilidades, informações úteis para você, tanto para o empreendedorismo, quanto dicas de esporte também, carreira, porque aqui a gente concilia, no caso da natação, nós temos carreira, esporte
E empreendedorismo, Sim, né? é. Você pode empreender de várias maneiras na área do esporte e da natação. Você pode ministrar aulas quando você é um Com professor. certeza. Você, como atleta também, você pode ter patrocínios, você pode montar sua própria marca, você pode, inclusive, vender produtos para quem pratica a natação, né? Uma gama de produtos você pode vender, fazer manutenção nas piscinas, construir piscina. Então, tem tanta coisa que você pode empreender nessa área que é infindável, né? Organização de eventos, de campeonatos, né? Divulgação, tudo isso aí você pode monetizar nessa área, como em qualquer outra também. E, seu Luiz, o senhor falou, tem um campeonato agora dia 20 de maio, em Palmas, aqui de área aberta. Sim. E tem campeonatos em vista, assim, próximo para piscina? Tem. Nós temos em junho. Não, finalzinho de maio. Nós temos um brasileiro de Mirim Petis aqui em Palmas. Mirim. Mirim Petis. São garotos de 9 a 12 anos. De 9 a 12 anos. De 9 a 12 anos. Olha aí, ó, leva seu filho para assistir também. Bacana, quem sabe ele não se bacana. interessa, quer se tornar um Vai atleta. ver a galera toda muito forte. Vai ver meninada nadando muito. Para quem gosta muito de estar fitness, de estar com físico legal, também eu estava observando, os atletas têm um físico, sim, invejável, Sim, né? tem. Ali o pessoal fica com o corpo bem bonito mesmo. Fica. Ombro largo, cintura fina, gominho na barriga. É verdade. Tudo definido, braço, perna, né? Porque não é só braço. Perna braço, também, perna, né? É corpo todo. É você vê assim, Você nada com o corpo inteiro. O condicionamento dos atletas é muito bom, né? É. E você perde menos até na questão da hidratação, né? Porque você está no meio líquido ali, por E mais o você, bom- claro, você tem que ingerir, mas E o bom da natação é porque, além dele definir o músculo e trabalhar todos os músculos, ele desenvolve a caixa torácica, ele deixa assim capacidade você bem, pulmonar, né? Exatamente, porque trabalha muito pulmão. E te ajuda Então, até em aumenta, outros esportes, que se ajuda. você gosta de praticar outros esportes. Eu sempre falo para o pessoal que outros esportes, por exemplo, você vindo de um atletismo ou vindo de um outro local para a natação, não vai ajudar em muito, porque o condicionamento é diferente. Da natação você leva para todos os esportes, tanto é que todos os esportes faz trabalho na água. Até aquela pessoa assim mais enjoada, que eu não faço academia porque tá tudo suado, os equipamentos tudo melado lá. Não tem esse vou problema. correr, fica tudo suado. Na natação, Não você tem esse nem problema, sua. Se você não. sua, já lava ali ao mesmo tempo. Já né? tá ali Ou mesmo. seja, entra limpo e sai limpo. Exatamente. É um esporte sensacional Então desse ponto de super vista. bacana. E, assim, o senhor sente que quem tem mais facilidade, assim, muda alguma coisa com relação à idade? Por exemplo, as crianças e adolescentes eles têm mais facilidade de aprender do que uma pessoa mais velha? Ou, pelo contrário, uma pessoa mais velha, às vezes, já tem mais facilidade de aprender? A criança, ela tem menos traumas. Normalmente, quem não sabe nadar, às vezes teve um trauma no passado. E isso ficou muito... Vai se fortalecendo vai se no interior da fortalecendo. pessoa, né? Exatamente. Você tem que apagar esse trauma e colocar para ela que ela é capaz. Então, aí que ela começa... É um trabalho psicológico também, né? Exatamente, tudo. E sim, a senhora já notou de alguns dos seus alunos assim a questão até da mudança psicológica dele, na questão de qualidade de vida, bem-estar, né? Da pessoa, depois de começar a praticar natação, sentir mais alegria de viver, inclusive, ou curar uma depressão. Isso é uma coisa terapêutica também, o senhor vê dessa forma? Vejo, tem muito. Eu tenho um caso de exatamente isso. A pessoa está praticando para ela melhorar a forma de vida dela. Confiança. Quer dizer, exatamente, porque a natação te traz, por ser um esporte que depende de você e de alguém que está te conduzindo, não depende de outras pessoas próximo de você ali, então é você, a água e o seu professor. Então isso te traz confiança para o praticante. Ele sabe, ele começa a descobrir que ele é capaz, que aquilo que ele teve no passado, um trauma, alguma coisa, vai ficar no passado.
Não necessariamente é questão de trauma, mas assim, questão de confiança. O senhor falou. Eu entrevistei uma das atletas que é paralímpica e a mãe dela, que eu entrevistei também, me falou isso, que depois que ela começou a praticar a natação, assim, ela queria só um tratamento ali, não uma espécie de tratamento, mas assim, um hobby para a filha. Mas aí a filha começou a competir e ela começou a ver que a filha conseguia fazer inúmeras outras coisas, né? E gerou mais alegria de viver. Exatamente. Para A pessoa atleta. Às vezes fica meio restrita, né? Aquela vida fica limitada, né? Muito ela limitada. É cadeirante É. e ela tinha limitações, né? Sim. Mas aí com a prática da natação, lá na água ela não tem limitações. Não. Ela nada, compete, ganha os campeonatos. A gente tem um caso de atleta que quando ela vai para Brasília fazer os tratamentos que ela sempre faz, a médica fica assustada com a quantidade de melhora que ela teve, inclusive em estímulo muscular. Ela nem mexia o membro inferior. Hoje ela faz perna na água, então ela tem estímulo muscular. E está desenvolvendo esse estímulo muscular. Mas o corpo vai regenerando porque vai sentindo aquela necessidade. Falou, olha, eu preciso... Aquilo ele está precisando de um esforço, né? O corpo da gente é inteligente, por mais que ele tenha alguma... O nosso músculo tem memória muscular. Às vezes uma lesão que a pessoa teve, ou às vezes até alguma coisa de nascença, mas vai desenvolvendo, né? Aquilo que estava atrofiado começa a se desenvolver e se fortalecer. Porque as células musculares estão lá. Ela tem que ser trabalhada. Então, é só com estímulo que ela vai trabalhar. Além de um esporte, além de um trabalho, né, uma carreira, também é uma terapia, né? Sim, com tanto certeza. física quanto mental. E o senhor, aqui, o senhor falou que veio para o Tocantins para passar 1 ano e já vão aí 20. Foram me segurando. O que foi que segurou aqui no Tocantins? O que segurou? Como os governantes me seguraram uns 2 anos, aí eu já tive uma campeã brasileira de 50 e 100 costas. Tive um medalhista brasileiro que veio lá do Novo Acordo para treinar e conseguiu ser medalhista brasileiro. Então, você vai tendo o resultado, você vai criando vínculo com os atletas. Aí, o que eu pensei? Lá eu tinha 23 professores que trabalhavam comigo. Então, eu deixei para eles, afastei definitivamente e vim definitivo para cá. Aí ele tentar uma carreira solo aqui, em novas terras, e né? nós estamos aí formando novos... Isso de lá para cá só bons resultados e aumentando a quantidade de atletas, de campeonato, colecionando medalhas, títulos, troféus. Fui presidente da Federação Aquática durante 12 anos, agora que passei para os meninos lá. Mas você vai criando vínculo. Como lá eu tinha bastante profissionais que trabalhavam comigo, falei, não, vou formar profissionais aqui. E aí eu estou aí, estagiários, eu estou formando novos profissionais na área do esporte aquático. O senhor falou aí de vínculos, a importância disso. Isso no meio empresarial, no meio corporativo, eles chamam de networking. Então, você que está assistindo e tem um empreendimento em qualquer outra coisa, quer empreender ou está buscando uma carreira, independente do que você vai fazer, o networking é muito importante, que é conhecer pessoas e criar vínculos com elas, pessoas que vão te ajudar no futuro, pessoas que você vai ajudar também, porque você faz essa troca, né? Isso entra, no caso do senhor aí, os atletas, entram patrocinadores, os pais, até políticos que têm projetos sociais ou que eles podem ajudar com recursos, né? Hoje, deputados, vereadores, senadores com emendas parlamentares para fazer eventos, para servir de meio para que os campeonatos sejam realizados. Quando não consegue pela iniciativa privada, ou às vezes usa tanto recurso público quanto privado no mesmo evento, né? Essas parcerias público-privadas elas são muito importantes. E
E aí o senhor vai, inclusive os patrocinadores, né? Sim. A associação, ela sobrevive não só das mensalidades, mas de patrocínio, doações, exatamente. patrocínios, né? Pessoas que apoiam o esporte. Como é que É, tá isso aqui no Tocantins? então. O pessoal tem apoiado o esporte, já teve melhor, tá pior, tá melhor agora? Como é que tá isso? Olha, eu tive um patrocinador antes, que é a IDP, a Invesco. Então, eles realmente levaram uns 3 anos ajudando a natação. Foi muito importante e fiz até um projeto agora, recente, para eles. Vai ser analisado em setembro. Mas isso eu sinto um pouco de falta aqui no Tocantins. Investidores, pessoas que vê o esporte como realmente Um um potencial, canal, uma um potencial vitrine, né? Exatamente. E até para o benefício deles de... Uma forma de devolver algo bom e útil para a Sim, sociedade, exatamente. que afinal a sociedade é sua cliente, né? Você Sim. tem um negócio, você vende, recebe por aquilo, claro, mas você tem um papel social também, Sim, né? exatamente. De contribuir. Eu acho É importante. que isso falta um pouco aqui no Tocantins. A gente tem que estar... Os empresários, os parlamentares, eles têm que estar mais Dá uma olhando atenção mais mais o pro esporte dessa forma, com bons olhos. Esporte não é uma despesa, é um benefício. É um investimento, investimento. nos jovens, no Exatamente. adulto também. Está investindo na comunidade. Está investido. Porque o esporte, ele é um catalisador que melhora a vida das pessoas em inúmeros aspectos. Por exemplo, Todos. o jovem que está praticando esporte, dificilmente ele vai se envolver com problemas certeza. com a lei. Muito É difícil. Não é que não vai acontecer, mas é difícil. É. A questão da saúde. Quem pratica esporte vai adoecer bem menos do que quem não pratica, Bem via menos, de regra. bem menos. A questão do lazer, né? Da qualidade de vida, a questão da saúde mental também. Então, segurança pública, saúde, educação, bem-estar social, são 4 aspectos que são os pilares, né, de quem pratica o esporte. Exatamente. Uma coisa Disciplina. muito importante é o caso de que hoje na rua as drogas estão aí. Estão sendo oferecidas e é um dos meios de tirar a juventude, de tirar os nossos pequenos e até adolescentes e jovens da rua. Ele estando praticando um esporte, ele vai cuidar da Ele saúde tem uma dele. ocupação útil para a vida dele. Além dele estar ocupando o seu espaço de tempo ocioso, ele vai pensar muito para fazer alguma coisa que é anti-esporte. Então, isso... Coloque seus filhos no esporte, natação, outro esporte que seja, Sim. porque ele vai estar com ocupação útil, vai adoecer menos, vai ter mais disciplina, vai ter interesses, vai conhecer pessoas com interesses em comum que são bons Sim. interesses, inclusive, né? E você não vai ter problemas futuros, às vezes, que você teria se seu filho fica desocupado. tirar muitos mente problemas. vazia é oficina, Exatamente. coisa ruim. É. Então, coloca ele num ambiente muito mais propício para coisas boas, né? Mais fértil para as boas práticas. Com certeza. Disciplina, educação, segurar um ambiente seguro, né? É. Então, é mais difícil seu filho ou você mesmo ter um acidente dentro de uma piscina do que na rua, correndo risco de ser assaltado, ou estar envolvido com coisa ruim ou em práticas ruins para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, né? Exatamente. E que mensagem, eu queria ouvir assim, 2 mensagens diferentes do senhor agora no mesmo sentido. A mensagem para o jovem que está sem praticar um esporte ou que pratica outro esporte, sobre a natação, o que o senhor daria de conselho para esse jovem? E também para uma pessoa mais velha, que está aí sedentário, às vezes estressado, cheio de problema para resolver. Que benefícios que a natação pode trazer para ele? Pois é, para os jovens, eles têm que ver, olhar, por exemplo, todos gostam de nadar. Então participem, vai com a mentalidade de saúde,
de estar praticando esporte, estar conhecendo pessoas diferentes, outros jovens. Você vai para uma competição, você vê aqueles jovens de todos os lugares. Isso é super bacana. E gente Então, bonita, né? O jovens, povo bonito que faz natação. exatamente. Jovens, participem. Vai, faça natação. Além do prazer que é de fazer, é o benefício que ela vai trazer para esse jovem. Inclusive, melhora no estudo. O jovem que pratica um esporte, assim, bem assíduo, ele desenvolve a sua mente. A concentração é melhor, Com certeza. a disciplina é melhor, ele está mais Tudo calmo. melhor. Ele vai melhorar. Extravasa nos seus aquela estudos. energia Exato. toda do jovem, né? Com certeza. Então, é ótimo. As pessoas com uma idade mais avançada... Ou o contrário, né? Falei assim, extravasa a energia do jovem, mas tem jovem que está meio cansado, tá meio... Tem. Às vezes ele Hoje tem ativa, ter mais Ativa, ânimo, né? Exatamente. E o mais velho também. E as pessoas já com mais velhas devem praticar a natação. Tem que praticar, porque isso traz um benefício muito grande, principalmente para as articulações, para os músculos e para pessoas... Capacidade respiratória, né? Melhorando o sistema respiratório, sistema circulatório e a mente. Então, uma pessoa Faz que amizades. pratica é muito gostoso, é muito bom. Você vê aquelas jovens senhoras aí de 60, 65 anos, que a gente tem muito lá, conversando ali com os jovens, dando opiniões para os jovens, dando exemplo para os jovens. Trocando experiência Isso é de vida. muito importante. É muito importante. E falando de experiência de vida, o senhor que tem um currículo aí invejável, né? Tem conheceu muita gente do esporte que tem, não só a nível nacional, mas a nível mundial, com expressividade a nível mundial. Alguma história assim que o senhor acha interessante contar para o pessoal de algum campeonato, alguma coisa, uma situação que foi marcante para o senhor? Algum campeonato que o senhor participou? Qual o momento mais marcante para o senhor? Foi na sua carreira como atleta ou foi na sua carreira como treinador? Como treinador a gente vê muita coisa, né? É super engraçado. Algumas coisas até que te deixa assim, marca mesmo, marca demais. O próprio Gustavo Borges treinou um ano inteiro para ser campeão brasileiro. Preparadíssimo para ser campeão brasileiro. Levei ele para o campeonato em São Paulo, Clube Pinheiros. Sobe ele no bloco. Primeiro campeonato brasileiro que ele tinha expectativa de ganhar. Esqueceu simplesmente de amarrar a sunga. Quando ele entrou na água, teve que parar. A sunga saiu. Saiu. Nossa, eu sabia dessa. Primeiro campeonato que ele foi com a maior expectativa. Tava tão Perdeu concentrado no esporte que demais. esqueceu do traje. Esqueceu só de amarrar a sunga. E perdeu o campeonato, perdeu a prova por isso. Teve que sair da prova. Acontece. E não tem retorno, por exemplo. Se perdeu aquela bateria... Já era. Você Só a já próxima era. agora, Só né? o próximo ano. Ninguém para para esperar, Não, né? Ninguém para. Nossa, e assim, acontece isso muito de o atleta às vezes ficar nervoso antes Acontece, tem que ter muito. um preparo psicológico bom Sim. ali, né? Isso já é uma coisa que já não é uma responsabilidade do treinador só, Não, né? não. É do atleta. Aí é ele. Mas aí o treinador ele ajuda Pode, bastante nisso. a né? gente pode estar avisando, falando, não esquece disso, dar as informações que Ou então às assim, vezes pode esquecer. fica tranquilo, tenha calma que vai dar certo, você treinou para isso, né? Exatamente. Então, são algumas histórias assim que a gente eu, por exemplo, passei assim um mico, né? Eu até O senhor também já passou o já perrengue. passei mico, perrengue. Como treinador mesmo. Eu organizava uma prova em São Paulo, no Rio, que divide São Paulo e Minas. Rio Grande. E ali eu fazia uma travessia ali do Rio Grande.
E um nadador chegando, e eu apavorado para ele ficar em pé, e ele não veio nadando até a borda, e estava bem raso, que ele podia ficar em pé e continuar E correr. correndo para chegar até o pórtico de chegada. E eu gritando com ele, ele levantou, ele só tinha uma perna, ele tinha uma perna amputada. Então não tinha jeito dele correr nada. E aí o senhor não sabia. Aí eu passei um mico danado. Foi muito assim. Acontece. E você vê que ele participando. A vontade de ganhar é tanta que... Ele foi até a beira, acabar a água para ele. E para você ver que a natação é um dos esportes mais inclusivos que existe. Exatamente. Não importa se você tem uma amputação, se você é cadeirante, se você é idoso, se você é criança. Não importa. Se você tem alguma deficiência de cunho mental. Sim. Tudo você... Tudo pode. A natação... Na natação todos podem. Você aprendendo a flutuar e a impulsionar, você está apto a fazer a natação, né? Então, é uma coisa realmente que é o que eu falei, deveria ser curricular. Eu já vi casos de pessoas que têm lesão cerebral, que tinham dificuldade respiratória, inclusive, para respirar normal, e começou a praticar ali, primeiro como uma espécie de fisioterapia, e aí foi indo, começou a nadar mesmo, e já melhorou a capacidade respiratória, assim, que assusta os médicos, igual o senhor falou. Assusta. Você não esperava que tivesse uma reversão nesse quadro, né? Exatamente. E há reversão. Por exemplo, eu próprio, quando eu tive o Covid, que eu fiquei com o pulmão muito comprometido, deu fibrose, que é o nosso pulmão, por dentro ele vai criando as fibroses, né, quando você tem lesões. E eu tive 92% do pulmão comprometido. Então eu fiquei com aproximadamente 75% de fibrose. E a fibrose, para a medicina, não tem retorno. É como se fosse uma cicatriz que fica... Só se que forma. eu falei, eu vou fazer o trabalho na água. E dessas 75%, hoje eu devo ter 25%, 30%. Ela voltou... Reverteu um quadro dificílimo. Um quadro quase impossível. E ela reverteu. Já estou com vontade de fazer natação. Tem que tirar um tempo para... Tem. Eu aconselho Só tem todos. vantagens, né? Só tem vantagem. Nenhuma desvantagem. Eu Então, acho que trabalha em tudo. É isso aí, pessoal. Vamos praticar esporte, vamos praticar natação. E vamos incentivar o esporte também. Exato. Vamos ajudar, vamos ter patrocínio. Você às vezes não consegue patrocinar, mas conhece algum empresário, conhece alguém que gosta de apoiar o esporte. Fale sobre a natação, fale sobre o Clube Apanat, aqui em Palmas, se você quer daqui de Palmas, aqui de Tocantins, quer participar dos campeonatos também, se informe lá, @Clube Apanat no Instagram. E você que gosta de ouvir boas conversas, com muita informação, com informações úteis, né, na área de empreendedorismo, na área de carreira pública, privada, na área de empreendedorismo no esporte, @Esfera Podcast no Instagram e Esfera Podcast no YouTube. Se inscreve aí, curta, comente, compartilhe, deixa aí a sua opinião. O que você acha da natação? Você pratica? Tem vontade de praticar? Tem medo? Tem algum trauma? Tá com vontade de praticar e ainda não encontrou tempo? Comente aí, deixa a sua opinião, deixa a sua pergunta também, que eu já vou fazer o convite aqui, como eu faço para todas as pessoas que vêm, que tem muito conteúdo interessante, para o senhor voltar aqui e falar dos próximos campeonatos, trazer algum atleta aqui para ele falar da experiência dele também. E agradeço de coração a sua vinda aqui ao nosso programa. E as portas estão sempre abertas, porque as pessoas gostam, né, de ouvir sobre esporte, sobre empreendedorismo na área esportiva também. Exatamente, agradeço porque isso que nos faz trazer pessoas para nos ajudar, para participar, é através de você estar divulgando o nosso trabalho. Isso é muito importante, é um trabalho super bacana que você faz. A gente falando assim sobre empreender, sobre praticar esporte durante a sua vida, o senhor tem uma vida no esporte, né? E só para finalizar, antes de encerrar, uma pergunta mais pessoal. Quando o senhor praticava lá e o senhor se casou, teve filhos,
foi no meio ali da prática do esporte também ou foi fora? As gatinhas lá, sua Foi no esposa esporte. te conheceu no esporte? Foi no Aí falou esporte. assim, Foi rapaz, no que esporte. nadador bonito, sombrão largo, é esse aí que eu quero pra mim. Foi mais ou menos isso assim? mesmo, Foi sim. E aí ajuda a manter também, né? Ajuda Sua em esposa te tudo. acompanha Acompanha, te acompanha o tempo todas as todo lá provas. nas provas, tudo. Aham. É isso aí, o esporte traz parcerias para a vida toda. Pra vida Não só toda. profissionais, mas até Tem pessoais, muitos relacionamento. Exatamente, tem muitos casos de 2 nadadores se casarem. Isso, os atletas O ali. próprio Gustavo Borges é casado com uma nadadora portuguesa, eu acho. Que se encontraram aí Num campeonato num desse da campeonato vida aí, se apaixonaram e tá aí, estão casados. Excelente. Aí, ó, quem sabe é uma hora de você desencalhar, você mocinho aí que tá meio encalhado, vai praticar um esporte. Lá você vai conhecer pessoas que têm as mesmas afinidades, né? Não Exatamente. adianta nada você se envolver com a pessoa que tem nada a ver com você. É. Se você gosta de esporte, vai praticar esporte, você vai encontrar pessoas que têm os mesmos interesses, né? Sim. Fica bem mais fácil. E aí você vai ter assunto, você tá sem assunto, Vai ter às vezes muito não tem assunto vai ter pra- muito pra assunto, discutir. né? Vai falar do esporte e aí vai É. entrando em outros assuntos. Então Que é bom. isso. Esse é mais um Esfera Podcast. Agradeço de coração Eu que o senhor ter agradeço. vindo aqui no nosso programa. O seu Luiz aqui com muitas histórias que ele ainda vai contar para nós aqui no futuro, né? Tô sempre à Sobre os disposição. campeonatos aí do passado, sobre os atletas, coisas interessantes. E trazer mais informação para vocês. Esse é mais um Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca. Você me encontra lá no @silvio.jaca, também no Esfera Podcast no Instagram e Esfera Podcast no YouTube. E não deixe de seguir o @Clube Apanat também lá no Instagram. E mantenha-se informado e conheça mais sobre esse mundo da natação. E fique com Deus.